Dona Hilda, que legal. Hoje a gente está aqui, eu, Luiz, né? Luiz Lima. Estou aqui diante da senhora. Para a gente lembrar coisas bonitas que aconteceu na nossa cidade mineira. Onde a Dona Hilda e o seu Zé Marco tiveram muita história bonita aqui dentro da cidade mineira. Cidade mineira velha. Que é a cidade mineira, eu sempre procuro falar que é um bairro de Criciúma, Santa Catarina, né? Então a gente quer fazer assim um relato da história desse casal querido, né? Que é a Dona Hilda e o seu Zé Marco, que deixaram muita história, e a Dona Hilda ainda continua fazendo história aqui dentro da nossa cidade mineira, aonde esse casal trabalharam muito em prol desse bairro, tanto na parte religiosa, a Dona Hilda, catequista, tanto também na parte do comércio, onde eles muitas e muitas vezes vendiam na sua cadernetinha, na sua vendinha na época, no seu comércio, para esse povo aqui da cidade mineira. Então tem muita história bonita, muita história assim querida, assim, para homenagear esse povo aqui da cidade mineira. E também a família Marcos, né, onde a Dona Hilda se assina a família Marcos, né. Então eu queria fazer umas perguntas para a Dona Hilda, né, perguntas assim com carinho, e a Dona Hilda vai conversar com calma, tranquila, contando a sua história, a sua vida legal aqui dentro da cidade mineira, que eu tenho certeza que a senhora tem muito carinho aqui, né, dentro da cidade mineira, por esse povo, para essa irmandade, para suas amigas, seus amigos, seus filhos, né, dentro da cidade mineira. Então, Dona Hilda, eu queria perguntar o nome da senhora. Hilda Mendonça Marcos. Certo. E o nome do seu esposo? Era José João Marcos. José João Marcos. Nome do seu pai e da sua mãe? Pedro José Mendonça. Pedro José Mendonça. É. E a sua mãe? Maria de Souza Mendonça. Maria de Souza Mendonça. E a senhora lembra do pai do seu José Marcos? O pai dele era João Marcos. João Marcos. E a sua sogra? Era Lica, né? Lica Marcos. Lica Chama Marcos. de Lica Marcos. Legal, então. Dona Hilda, a gente sabe que a senhora teve uma história muito linda como catequista. Olha, é muito relato bonito. Mas eu queria também saber da senhora, um pouquinho da infância, da adolescência, da juventude da senhora. Da onde a senhora veio? Qual foi o lugar da terra natal da senhora? A minha terra natal era Guarda do Barão, né? Que a gente se alistava assim. Mas eu morei na Guarda há muito tempo, até me casar. Lá eu fui catequista, lá eu cantava na igreja, no coral. E o coral a gente que formava. Sim. E sim. a gente tinha um senhor que ele só dava chave para mim abrir a igreja. Você lembra do nome dele? O nome dele era Irineu Sandrini. Irineu Sandrini. É. Aí cada Natal, cada Páscoa, ele formava aquela cesta e me dava. E ele falava para meu pai dizia, não, mas ela não pode ir abrir a igreja, porque ela é muito pequena, muito nova, então eu vou ter que ir lá levar ela na igreja. Sim. Aí levava eu. Aí quando eu chegava lá, eu abria a igreja, batia o sino e ele ia embora. E eu ficava, daí rezava o terço, que toda noite tinha terço. Rezava o terço e depois que terminava ele ia buscar nós. Aí a gente vinha embora. No outro dia ele ia de novo para a roça. Ia para a roça, quando chegava ele deixava a roupa dele assim, pendurada no paiol, tomava banho e vinha se arrumar para ir à novena. Nós já tinha que estar tudo pronto. Aí ele levava nós tudo para a novena de novo. Certo, levava nós tudo. Aí então vinha de volta, mas ele não falhava um dia, tinha que ir para a igreja. Até um dia, os meus irmãos se levantaram, porque todo domingo tinha missa. Certo. Se levantaram assim de madrugada para ir caçar. Aí convidaram os primos, coisa. Ele escutou lá da cama. Onde que vocês vão essa hora? Nós vamos caçar. Não, porque daí a minha mãe fazia muita rosca, né? Sim. Deixou pendurado na vara e uma vara de salame. Certo. Deixou lá pendurado. Aí eles tiraram
umas roscas, botaram na bolsa, e uns salame botaram na bolsa para levar para comer na caçada. Isso era 4h30 da madrugada. Meu pai se levantou da cama e disse assim, vem cá, onde é que vocês vão nessa hora? Ah, nós vamos caçar. Não. Que dia é hoje? Domingo. Então, que hora é a missa? É 10 horas. Então, vocês vão para a missa e quando termina a missa, vocês pegam a bagagem de vocês e vocês vão caçar até de noite. E assim eles fizeram. Certo. Ele não deixava, ele não Seu deixava. pai, então, ele era muito religioso também, sua mãe? Meu pai, ele chegava da roça, quando a gente não ia na igreja, ele pegava a Bíblia dele. Eu até tenho as cadeiras dele ali que ele sentava quando ele rezava. Daí ele pegava a Bíblia dele numa área, rezava, e aí rezava aquela Bíblia dele. Todo dia ele lia um pedaço. Aquilo ali levou nós assim para a igreja, né? Foi um exemplo, então. Foi um exemplo. Um exemplo da família, dos filhos. E a minha mãe junto, né? Porque se ele não fizesse a frente, a gente ficava. Com certeza, com certeza. Ele não deixava a gente ir. Até lá tinha umas gurias que diziam assim para nós, seu Pedro, deixa suas filhas ir lá no baile. Depois da novena. Sim. Aí ele dizia, não, elas não vão. Seu Pedro, suas filhas não vão casar, porque você não deixa elas sair de casa, não deixa ir ao baile. Ó, se elas não casarem, eu fico trabalhando lá comigo. E assim ele fez. Certo. E certo. a gente casou e elas ficaram tudo solteiras e morreram tudo. E elas foram era domingueira, né? Era domingueira, não, era os bailes da noite. Baile da noite? Domingueira de de dia, né? porque de lá do nosso lugar saiu um ônibus que ia para as Pedrinhas, né? Pedrinha era o lugar que tinha o baile. Certo. Então elas iam no baile e convidavam nós. Meu pai nunca deixou nós ir. Elas falavam que nós não ia casar. Certo, mas casaram, com certeza. Casemos, casemos, já fiquei tudo viúva, temos tudo enrolada. Isso, dona Hilda, na minha opinião, a pessoa jovem, jovem hoje, até que é bom escutar esse relato da senhora, né? Sobre ir para a igreja, não vai casar porque não vai a uma dança. Não, eu digo uma coisa, a pessoa procurando Deus, procurando a casa de Deus, ele tem muito mais chance de conseguir uma companheira, um companheiro, que esteja um caminho muito mais limpo, um caminho bonito, assim, para seguir o caminho da família, né? Para seguir o caminho da família, formar a família, né? Com certeza, tem chance muito grande, mais do que se cair só em bailão, né? Muito mais difícil. Eu até naquela época eu cantava e lá era tudo gente que ia para fazer, tomar banho lá naquela água morna, né? Certo. Aí eles vinham de Porto Alegre, vinham de São Paulo, aí tinha até o dono da Rádio Tupi, falou pro meu pai, seu Pedro, deixa eu levar a sua filha para com nós temos como nossa filha, nós cuidamos dela, é sua filha, mas nós levamos como nossa filha. E ela vai lá para cantar na rádio. Ele disse, se eu comer farinha, elas vão comer também. Veja só, né? Aí tinha também lá da Rádio Gaúcha de São Paulo, de Porto Alegre, aí ela dizia para mim, meu pai, lá em casa, dizia, eu sempre visitar nós. Certo. Ô seu Pedro, deixa a sua menina ir lá para Porto Alegre comigo. Nós somos dono da Rádio Gaúcha de São Paulo, de Porto Alegre. Eu levo ela como filha e eu venho de vez em quando visitar o senhor deixa ela ir com nós para ela cantar lá na rádio. Meu pai respondeu a mesma pergunta. Se eu comer farinha seca, elas também vão comer. E não deixou. Não deixou. Poxa, imagina, né, dona Todo ano elas vinham lá em Comodeira. Porque naquela época era muito mais difícil, né? Um pai e uma mãe... Não deixavam. Não deixavam. É verdade. Deixavam. Dona Hilda, então foi muito legal assim lembrar essa parte bonita, linda da história da vida da senhora naquela época, né? Até nessa época aí, essa época de ouro, né? E agora a gente queria saber assim, na chegada do casal, a dona Hilda e o seu Zé Marco, na cidade mineira. Como assim foi a chegada? Como foi assim o... Olha, a chegada nossa, nós casemos em 57, 20 de julho de 1957, né? Certo. Aí só casemos e viemos. Morava lá na Corda Bamba. Certo. Lá no 7.
Lá o José trabalhava na olaria, trabalhou muito tempo, a olaria não era dele, era só dos irmãos. Certo. Aí então ele trabalhou e quando chegava o final de semana, ele ia acertar conta do que fez. Era 0 mata 0. Certo. Ele não ganhava nada, só trabalhava para eles. É. Porque trabalhar lá com barro naquela época Era difícil. era difícil, era muito barato, só dava para o dono. Porque quem trabalhava não ganhava nada. Certo. Aí de lá ele veio, ele comprou no bairro São Luís ali uma casa que tinha um mercadinho. Atrás era uma escola, já separado assim. Aí então a gente trabalhou ali. Ele ficou ali, trabalhou, e eu trabalhava ali na venda. Era um lugar que tinha muito italiano. Sim, de origem então os italiana. italianos vinham, cantavam ali, cantavam, jogavam moura, jogavam baralho, cantavam italiano, era tudo italiano. Certo. Mas muito bom, era um lugar muito bom, muito Isso, divertido. no bairro São Luís. É bairro São Luís, aí. Depois a gente se morou ali, se vendeu lá e veio morar mais para cima ali daquela seara ali. Certo. Tinha um terreno ali, a gente comprou tudo ali, era de um açougueiro. Certo. A gente comprou tudo, comprou o açougue dele, era lá no centro, Certo. numa esquina que tinha. Aí a gente comprou dele o açougue e comprou A casa o ali. matador, aí era só boi serrano que a gente matava. Certo. Aí era muito trabalhoso. A gente Com matava certeza. porco, derretia banha, fazia muito serviço. Certo. Aí depois dali eu fiquei ali. A gente fazia assim muito carneação de porco, né? Aí José saía vender de carroça. Ah, legal. Aí veio pra cá, Pra pra cidade mineira, vender salame. Certo. Daqui a pouco ele não tinha telefone naquela época. Ele Isso. mandou dizer por uma pessoa que era para mim ficar lá na venda, que ele já tinha comprado outra venda aqui. Outra venda. A outra venda, que ele já tinha comprado outra venda. Já comprei, já entrei para dentro e já estou vendendo. Naquela época o povo fazia os negócios só na palavra, né? Na palavra no bigode, né? Só na palavra. Aí Isso. comprou do seu Zezinho. Aí comprou, era do José, um comprou e outro vendeu. Isso. Aí então fiquei mal, aí depois ele ficou. Aí eu fiquei lá naquela casa e ele veio pra cá. Aí então, ó, o seu José mandou dizer que ele já comprou uma venda, já entrou pra dentro e já está vendendo. E é pra senhora cuidar aqui dessa venda, que ele está lá. Aí se foi mais uns tempos, aí depois ficou um sobrinho meu, lá nessa casa, nessa venda, e eu vim pra cá. Aí vim com os filhos, porque eles ficaram lá comigo, ele estava aqui. Mas ele não se deu muito sozinho, né? Com certeza, né? Chamou. Aí eu vim pra cá, rapaz. Aí só tinha venda lá embaixo e essa casa aqui. Sim. Era muito serviço. Então, e aqui naquela época que nós chegamos aqui, quase não tinha venda. Não tinha venda por aí. Era só essa nossa. Então a gente trabalhava muito. Até tinha que trabalhava com nós, trabalhava o Cristóvão, o Pedro Zanetti, trabalhava tudo com nós. Certo, dona Ilha. Que legal. Trabalhava com a senhora aqui, com o seu Zé Marco. Trabalhava tudo com nós, porque nós carneava tudo. Naquela época a gente matava um porco assim, não dava tempo de tirar de coisa, todo mundo comprava. Já comprava. Nem sobrava nada. Então a gente ficou aqui, trabalhou muito e olha... E daí assim, ó, a gente lembra, dona Hilda, que a passagem do seu Zé Marco, né, na história linda que teve aqui na cidade mineira, ele tocou muita parte aqui no comérciozinho aqui de vocês, né? Não, ele tocou, o José fez assim, ó, ele tinha um descascador de arroz, ele tinha uma cancha de bola, ele tinha uma pipoqueira, ele fez uma carvoeira, olha, fez tudo aqui. Nessa cancha de bola ele fazia janta de noite, as pessoas jogavam, ganhavam